Olá, boa tarde. Hoje é dia de olhar a atualidade com o jornalismo da Renascença. Está connosco Eunice Lourenço, com quem vamos olhar os desafios do processo de vacinação e é já a seguir, mas antes ficamos ainda com a atualidade religiosa e com a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Foi um momento inédito, impensável para alguns. Numa das celebrações mais simbólicas da Semana Santa, no Vaticano, a Via Sacra da Sexta-feira, o Papa confiou nas crianças para falar do sofrimento da pandemia, nas suas casas, nas escolas e no mundo. Palavras e desenhos que tocaram o coração de milhões de pessoas, reforçadas pelo silêncio de Francisco. É preciso saber ouvir os mais novos. Dall'ambulanza sono scesi uomini che somigliavano ad astronauti, coperti da tute, guanti, mascherine e visera. Hanno portato via il nonno che da qualche giorno faticava a respirare. È stata l'ultima volta che ho visto il nonno. È morto pochi giorni dopo, in ospedale. Immagino soffrendo anche per la solitudine. Non ho potuto stargli vicino fisicamente, dirgli addio ed essergli di conforto. Ho pregato per lui ogni giorno, così ho potuto accompagnarlo in questo suo ultimo viaggio terreno. Lumen Christi. A esperança da ressurreição em tempos de pandemia inspirou a homilia do Papa na vigília pascal. A partir dos escombros do coração de cada um, da humanidade, Deus prepara uma história nova para todos. Sorella, fratello, se in questa notte porti nel cuore un'ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce sepolta, un sogno infranto. Vai, apri il cuore con stupore all'annuncio della Pasqua. Non avere paura, è risorto, ti attende in Galilea. Le tue attese non resteranno incompiute, le tue lacrime saranno asciugate, le tue paure saranno vinte dalla speranza. Perché sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. Urbi et Orbi, palavras obrigatórias no domingo de Páscoa, com que o Papa anuncia a alegria da ressurreição a um mundo marcado pelo sofrimento, da pandemia aos conflitos armados que não deixam de se multiplicar. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, buona santa e serena Pasqua.
Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Ciò è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta. La forza del risorto sostenga le popolazioni africane che vedono il proprio avvenire compromesso da violenze interne e dal terrorismo internazionale, specialmente nel Sahel e in Nigeria, come pure nella regione del Tigray e di Cabo Delgado. Troppe guerre e troppe violenze ci sono ancora nel mondo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Há sinais de ressurreição na resiliência que supera dificuldades. Bispos de Lisboa e Setúbal lembram que a vida nova da Páscoa conta com o esforço de cada um. Para o Bispo de Lisboa, a vida nova que Cristo traz vê-se nas atitudes de tantos homens e mulheres ao longo de 2000 anos de cristianismo vivo. Em domingo de Páscoa, o Patriarca de Lisboa lembrou que os gestos solidários são também traços de ressurreição. Mais de um ano de pandemia presente, são muito repetidos esses sinais de pessoas que ultrapassam tudo aquilo que poderia tolhê-las, não é? A elas e às outras pela doença e por tudo aquilo que a doença acarreta, mas que são capazes de ultrapassar isso, de ir ao encontro dos outros, quer nos serviços públicos, quer particulares, quer na vida das famílias, quer até nas vizinhanças reencontradas. Há muitos sinais de presença que ressuscita efetivamente as vidas e que faz com que as coisas andem para a frente e ganhem um outro horizonte. Na sede de Lisboa, Dom Manuel Clemente lembrou que a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, no verão de 2023, é também sinal de ressurreição oferecido pelos jovens dos 5 continentes a este mundo que a pandemia afetou. Porque isso também vai ser uma ocasião para a própria humanidade se relançar, porque estas não vão ser umas jornadas quaisquer, isto vão ser as jornadas depois da pandemia, que afetou os 5 continentes. Vindo jovens de todo o mundo para uma concentração deste género e à volta de uma realidade tão forte como é tudo aquilo que a Páscoa de Cristo traz ao mundo, isto é um grande alento e vamos ver se fazemos isto da melhor maneira. Na margem sul, Dom José Ornelas assinalou a Páscoa no concelho do Seixal. Foi na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Rentela, que o Bispo de Setúbal lembrou que a Páscoa nunca parte de ambientes fáceis. A Páscoa não surge em ambientes completamente pacíficos, mas cria paz, de euforia, de alegria, não. Nascem normalmente de ambientes muito problemáticos e é para isso que há a Páscoa. A Páscoa é a passagem de uma situação normalmente negativa e de opressão e de divisão para um caminho novo. E esse caminho não nasce já feito, tem muito que é defeito, porque aquilo que nós celebramos na Páscoa é mais do que simplesmente baralhar as cartas e dar de novo. É algo de novo que entra no mundo que não existia. Um dia festivo que não apagava as regiões do mundo onde é mais difícil experimentar a vitória da vida, como é o caso de Moçambique, uma situação que não pode deixar o mundo indiferente. A desestabilização de Moçambique não é simplesmente uma questão moçambicana, mas é preciso também que o governo moçambicano o perceba, isto é muito importante, porque não é daqui que nós vamos, isto não pode ser um neocolonialismo, mas também não pode ser um neo a lavar-se das mãos perante os problemas. Não pode ser, porque este problema depois vai chegar a todos.
E é aquilo que se está a passar, que tem muito de ingredientes internos, mas também tem muito de uma internacionalidade que a todos nos diz respeito. Dom José Ornelas sublinhou também a importância do anterior bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, cuja ação considera determinante na sensibilização da comunidade internacional contra a violência em Cabo Delgado. Já sabe que pode ficar a par do essencial que acontece na Igreja Católica em agência.eclesia.pt, é esse o seu portal informativo. Agora, olhamos o processo de vacinação que oscila entre o necessário aumento de velocidade e a credibilidade de algumas vacinas, que continua na ordem do dia. Eunice Lourenço, obrigado por estar uma vez mais aqui entre nós. É uma urgência à escala planetária este aumento do processo de vacinação. No entanto, estas situações relacionadas com o risco inerente a alguns destes fármacos parece estar a condicionar, a gerar muito ruído e a pôr em causa, ao fim e ao cabo, as defesas da sociedade em relação a este vírus. Sim, sobretudo o ruído à volta da vacina da AstraZeneca, que até já mudou de nome, mas nem assim deixa de ter dúvidas à sua volta. Esta semana voltou a gerar-se confusão à volta da vacina. O que é facto é que, mesmo que seja provado que há uma correlação direta entre a vacina e alguns eventos tromboembólicos, o facto é que acontece um caso em 500 mil. E se nós pensarmos, só nós cá em Portugal já tivemos 16 mil mortos por Covid-19. Como dizia em entrevista à Renascença e ao Público na semana passada o almirante que coordena o plano de vacinação, ele usa muitas vezes a imagem da guerra e do combate e, como ele dizia, num combate há sempre baixas. A questão é percebermos como reduzir as baixas. E está provado que a vacina reduz as baixas, ou seja, o risco de não tomar a vacina é muito maior, é muitas vezes maior do que o risco de ter um efeito secundário grave. E depois há que também reabilitar uma certa noção da escala, não é? Por vezes ficamos muito centrados nos casos que são pontuais perante a imensidão de vidas que se salvam por este processo de vacinação. É um caso grave, claro, em 500 mil. Quantos casos graves de Covid existem em 500 mil de infectados? É preciso ter essa noção de escala e é preciso que as pessoas tenham confiança na vacina. Obviamente que há o menor efeito secundário, se dirijam a um posto médico ou a um hospital, mas é muito importante percebermos que a vacina evita casos graves de Covid-19. Temos os factos de como diminuiu a mortalidade nos lares, como diminuíram os casos graves, os casos em cuidados intensivos de pessoas que estão em lares e onde já decorreu a vacinação. Portanto, há que ter confiança e há que perceber que, ainda que haja algum risco nos efeitos secundários de algumas vacinas, o risco de uma situação grave de Covid-19 é muito maior e pode ser e é mais mortal. Há aqui um desafio também que toca muito à comunicação social, ao papel dos órgãos de informação, no sentido de potenciar ou não determinados discursos, não é? E aí o dar voz sistematicamente aos riscos inerentes, às vezes numa escala superior àquela que é o bem do processo de vacinação, pode também ajudar a dificultar todo este processo. Sim, mas também há que ter em conta
o dever de responsabilidade que têm as pessoas, por exemplo, que trabalham ou que aconselham, seja a Agência Europeia do Medicamento, seja o Infarmed, seja a Direção-Geral de Saúde. E esta semana tivemos este episódio de um conselheiro da Agência Europeia do Medicamento dar indicações de que há, de facto, uma relação direta entre uma vacina e os efeitos e os episódios tromboembólicos. E, antes de mais nada, há esse dever de responsabilidade de quem está nas entidades, nas instituições responsáveis pela regulação do medicamento e pela regulação das vacinas, de ter um discurso claro e de não aumentar a polémica e a suspeição. Entretanto, a disponibilidade das vacinas ainda não é a desejável e estamos a falar dos países desenvolvidos, porque se falarmos noutra parte do mundo... O Papa mais uma vez voltou a apelar ao desenvolvimento do ritmo de vacinação em todo o mundo, mas mesmo nos países desenvolvidos estamos a ver como está a ser difícil. A esperança cá em Portugal é que de facto cheguem 9 milhões de vacinas neste segundo trimestre do ano, e daí a necessidade de aumentar o ritmo de vacinação. Em princípio, a primeira fase da vacinação fica fechada no próximo fim de semana, no qual também vai decorrer mais uma vacinação em massa de professores e de funcionários das escolas. E esta vacinação dos professores e dos profissionais das escolas levou também a criar aqui alguma polémica. Porque é que se está a vacinar professores quando ainda não se vacinou todos os mais frágeis? Nesta tal entrevista com o Almirante, ele explicou que precisava de testar o sistema, ou seja, precisava de ter 1 ou 2 testes de vacinação em massa para perceber se todo o sistema logístico para aumentar o ritmo da vacinação de facto funciona. E, portanto, esta vacinação dos professores teve esse lado de ser um teste necessário ao próprio processo de vacinação, e teve o outro lado de ser a vacinação de um grupo que estava a retomar a atividade. E como esta semana também disse o Primeiro-Ministro, a variante inglesa vai mostrar que as escolas que nas primeiras fases não foram focos de infecção, agora podem vir a ser, porque como tem muito maior transmissibilidade, também vai ser preciso aumentar a capacidade de testagem nas escolas, porque já se percebeu que quando aparece uma criança, um adolescente infectado, o ritmo a que a infecção se espalha passou a ser muito mais rápido do que aquilo que era antes da variante inglesa ser predominante em Portugal. Este aumento da disponibilidade das vacinas também vai ser um desafio muito concreto à capacidade do Estado em assegurar também estruturas de vacinação versáteis e ágeis, não é? Sim, e por isso estão a ser criados 150 postos em todo o país. Alguns já estão criados, outros estão em ritmo de preparação, outros estão em alargamento. 150 postos para potenciar esse ritmo de vacinação, onde é possível vacinar de forma muito mais rápida do que nos centros de saúde, porque quem vai ali é só para aquilo, só para ser vacinado. E há uma outra condição para que o ritmo também avance, e que o Almirante Gouveia Melo tem defendido e defendeu nesta entrevista de que já falei e que está disponível no site da Renascença, que é passarmos de uma vacinação por grupinhos, e a expressão é mesmo dele, para uma vacinação por idades. E porquê esta mudança? Porque, como ele explica, a vacinação por grupinhos é muito mais burocrática,
por exemplo, por grupos de doenças, implica códigos informáticos, tudo é muito mais difícil e mais lento de montar. Se nós conseguirmos passar para uma vacinação por idades e em que as pessoas se podem auto-inscrever, e essa plataforma também, em princípio, começa a ser testada na 3ª semana deste mês de abril, tudo passa a ser mais rápido, ou seja, as pessoas que já têm vontade e que estão naquele grupo, imaginemos que daqui a uma semana começamos a vacinar por idades. Ora, como é que se vacina por idades? O primeiro grupo há de ser entre os 70 e os 80, porque os 80% dos 80 já foram vacinados. Essas pessoas, ou por modo próprio, ou porque pedem ajuda a alguém, poderem inscrever-se, dizerem a que horas querem ir levar a vacina e onde, tudo isso agiliza e então aí sim o processo para avançar e ficarmos com mais liberdade também de movimentos. As estimativas são de passarmos para um ritmo de vacinação de 40 a 50 mil pessoas no fim de abril e em maio podermos chegar às 120 mil pessoas por dia. Portanto, vamos ter mesmo de acelerar bastante. Vamos aguardar e esperemos que tudo se concretize e principalmente que as pessoas adiram e não tenham receio, não é, de avançar, porque este é mesmo o único caminho. Que percebam que o risco da doença é muito maior do que o risco de vacina. É o único caminho que nos pode devolver a normalidade da vida. Muito obrigado, Eunice, pela tua presença hoje aqui entre nós. Eu termino a lembrar que mais logo na Antena 1 ainda pode acompanhar o programa Eclésia quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.